Bora falar agora sobre o Vasco, que recusou mais uma proposta por Pablo Verratti, centroavante, artilheiro e grande ídolo do torcedor cruzmaltino no momento. A oferta foi feita pelo River Plate, de acordo com a agência RT Sports, proposta de 5 milhões de dólares ou 28 milhões e 200 mil reais. O Vasco, como já havia feito em outras oportunidades, diz que não tem nenhum interesse em se desfazer do seu centroavante. Com um detalhe curioso: o jogador havia sido contratado em setembro do ano passado por só 5 milhões e 400 mil reais. Seria a chance de mais do que quintuplicar o lucro nessa operação, mas não dá para se desfazer do Verratti. Certamente o Vasco encontraria enorme dificuldade para fechar um outro centroavante do gabarito do Verratti. Atleta que já foi procurado por outros times da Arábia Saudita, da Argentina, da Arábia Saudita e também do Catar. O Grêmio, algumas semanas atrás, antes de contratar o Bright White e o Arezzo, também fez sondagem em relação ao jogador. Verratti, que na atual temporada soma 38 jogos, 17 gols e 2 assistências, multa no território brasileiro de 250 milhões de reais. A multa para clubes no exterior é de 141 milhões de reais. E aí uma curiosidade: apesar da ótima fase, o Verratti está bem longe dos maiores salários do futebol brasileiro. Hoje fatura na casa dos 400 mil mensais. A saideira sobre o Vasco: a Adson passou por cirurgia nessa quarta-feira para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita. O período de recuperação pode chegar até 3 meses. Agora eu tenho que falar uma coisa que eu não queria. Vocês lembram que o Romário brigou com o Bebeto? Sim. Eu fiquei mal. Eu fiquei mal, meses mal. Porque é a dupla da minha vida. Não sei se é da de vocês, tá? A dupla da minha vida brigou. Aí agora, graças a Deus, falei pra Dadá, eles fizeram as pazes. Estão de bem de novo, Romário e Bebeto. Só que agora tem uma dupla que tá brigando, Benê. Pois é. Que a gente... John e Pedrinho. Gente, não! Eu não tenho nem roupa pra falar de você. Pelo amor de Deus, gente. Não vou, eu vou juntar os dois. Eu vou chamar num restaurante, vamos embora conversar vocês dois. Não é possível. Olha, o que aconteceu, Pedrosa? Me explica o que aconteceu nessa brigaiada aí. Bem, tudo isso gira em torno da discussão sobre o fair play financeiro, onde alguns representantes de clubes aqui do futebol carioca estiveram na CBF, nessa comissão, nessa reunião. E aí, dentro da matéria que foi colocada, e provavelmente o John Textor acabou, como se diz, lendo essa matéria, né? O nome do Vasco estava lá, sendo que ele não sabia quem tinha ido representar o Vasco. Ele falou que tinha sido na entrevista o Pedrinho. E aí fez críticas ao Pedrinho completamente infundadas, na minha visão, de que conhecia o contrato da 777, de que acha muito estranho o Pedrinho estar indo à reunião da comissão que vai falar sobre o fair play financeiro, sendo que o Pedrinho nem tinha ido. Então eu acho que o John Textor começou essa briga novamente, porque ele já tinha criticado o Pedrinho em outra ocasião, sendo que o Pedrinho salvou o Vasco da tragédia que foi a 777, aí ele falou, não tem conhecimento do contrato. Aí ontem na coletiva ele falou que tem conhecimento do contrato, e talvez ele tenha, porque o Tair Arruda, que hoje é o CEO do Botafogo, ele participou inclusive da venda durante a sua empresa, né, do Vasco para 777. Talvez ele até tenha. Ao mesmo tempo, o contrato tem cláusula de confidencialidade. Então, assim, o que o Pedrinho questiona é como que o Textor tem esse conhecimento? E outro ponto, quem foi o CEO do Vasco, é o Carlos Amodeu. O Pedrinho não estava presente nessa reunião. E muitas vezes essa alfinetada, sem o embasamento necessário, ela acaba causando uma discórdia desnecessária. E o Pedrinho também respondeu, né? Respondeu, colocou a nota oficial. Eu acho que ele fez certo defendendo os interesses do Vasco. O John Textor, pra mim, ele tem ótimas intenções aqui no futebol brasileiro. O que ele fala sobre discussão do fair play financeiro faz sentido também, só estão falando disso porque o Botafogo tá fazendo o que tá fazendo. E eu concordo com ele, tá? Ao mesmo tempo, o fair play financeiro não é só quem gasta mais, quem gasta menos. O fair play financeiro ele também visa, por exemplo, não deixar o Corinthians fazer o que o Corinthians está fazendo. Que vai lá no Cuiabá, compra jogador e não paga. E esse jogador joga contra o Corinthians. Então qual é o sentido disso? O fair play financeiro ele é uma regra, basicamente falando aqui, para você organizar os clubes, para ninguém ficar em disparidade de inclusive, eu te devo, comprei o Vene, Fernanda, de você. Aí eu vou botar o Vene pra jogar com você, sendo que eu não tô te pagando. Perfeito. Não, eu acho isso, aliás, foi uma prática muito comum na década de 90. Exato. Vários grandes clubes praticaram isso. Exato. Eu acho interessante realmente ter um olhar. Só que eu acho também muito curioso isso ser só levantado agora. Eu concordo. Quando o Botafogo tinha R$33 na conta, ninguém foi lá no clube querer perguntar se tá precisando de alguma coisa.
Primeiro, a bola foi o próprio John Textor quando ele falou do Bahia. No ano passado. Não, esse Foi no início do ano, esse no ano. Ele início. falou Foi esse no ano. início. Não foi. Tem 2 meses atrás. Foi Essa agora, entrevista foi foi no agora. IGE, inclusive. Foi ele que começou isso. É. Eu acho que o debate do fair play financeiro tem que ter. O problema é como está começando, porque as pessoas estão querendo falar do fair play financeiro porque estão vendo rivais se Perfeito. dando melhor. Só que Perfeito. a mira tem que ser voltada para o Corinthians, como o Pedrosa mencionou, porque o que o Corinthians está fazendo é um absurdo, gente. O Corinthians tem a terceira maior folha salarial? Gente, o Corinthians... Gente, o Corinthians deve ao Toluca, ao Flamengo, ao Cuiabá. Cuiabá, ao Santos Laguna. O Corinthians deve a Tá todo querendo mundo. contratar o Memphis, entendeu? Olha então, assim, aqui, fair play esse financeiro debate é muito, bom, hein? É muito mais do que só isso. Mas eu acho que a discussão só tá acontecendo porque o Botafogo está destronando Eu acho que a o Flamengo e o discussão Palmeiras. começou de uma maneira errada, mas vai acabar bem. Concordo. Porque vai Vamos? melhorar o futebol brasileiro. Olha, amanhã vamos continuar a falar sobre isso? Eu...